Olá, amigo produtor de cana, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio de Planejamento Sucessório no Agronegócio da Cana. Antes da gente começar a falar sobre o nosso próximo tema, gostaria de lembrá-los de, por favor, se inscreva no nosso canal e se você não assistiu o primeiro episódio, é só clicar aqui no link aqui em cima, corre lá, assiste e depois volta para assistir o nosso segundo episódio. Estamos aqui, vou apresentar primeiramente os nossos convidados. Eduardo Rosa, gerente sênior da área tributária da PwC. Fábio Alexandre Martins, sócio-diretor da Confidence, Governança e Gestão, associado da Fundação Dom Cabral. Então, no bloco passado, a gente conversou um pouco sobre a preparação desse setor a respeito do planejamento sucessório. E agora, a nossa bola da vez é quais são os sintomas que esse produtor precisa identificar para perceber que ele precisa já se planejar na sucessão? Bom, acho que um dos sintomas que a gente mais começa a notar é quando brota o conflito, né? Eu sempre digo que o conflito numa organização familiar, ele já existe naturalmente, porque é família. Eu acho que um dos principais sintomas é quando esse conflito brotou, ele apareceu de alguma forma e já começa a existir essa divergência de pensamento entre os integrantes da família e, geralmente, quando esses integrantes já fazem parte do negócio e de uma forma ainda desestruturada. O que é desestruturada? Não houve, de fato, um planejamento e preparação ou uma capacitação desses integrantes da família para vir para esse negócio. Então, quando a gente nota que já existe o conflito e a divergência na forma de enxergar o empreendimento, já é o momento de começar a parar para pensar em colocar um planejamento mais estruturado, né? E além dos casos que existem, os conflitos familiares que são um norte para que você inicie um processo de reestruturação, hoje tem diversos fatores que já são sintomas para esses produtores que já os levam a fazer esse tipo de movimento. Para exemplificar, era muito comum no passado a exploração agrícola na pessoa física. E hoje em dia, você fazer a exploração dentro de uma pessoa jurídica, tributariamente, pode ser inclusive vantajoso. Então, assim, são casos específicos que precisam ser analisados, que podem, de repente, por conta de um benefício tributário, já endereçar um tema de sucessão. Porque na medida que você está constituindo uma empresa, colocando suas propriedades dentro dessa empresa, podendo fazer doação para os seus sucessores dentro dessa pessoa jurídica, né? Isso tudo, se me perguntar, Eduardo, existe uma receita? Não existe uma receita, porque cada estrutura está de uma forma diferente. Eles podem estar coligados via parceria, via um arrendamento ou um próprio fornecimento de cana, né? Podem participar de negócios distintos, um apenas nas terras, outros numa entidade industrial. Então, esses temas vão surgindo nas famílias, vão surgindo nos produtores e começam a endereçar. E questões hoje importantes como riscos relacionados a crimes ambientais, que é muito importante, e quando na pessoa física a exploração, isso chega diretamente no proprietário. Crimes questões trabalhistas também chegam diretamente nos proprietários pessoa física. A questão de sucessão, a gente vive um forte movimento de ouvir aumento do ITCMD, né, da alíquota de ITCMD no estado. Alguns estados do Brasil já aumentaram, que chega até 8% do valor da propriedade. O estado de São Paulo ainda é 4%, né? Então, fala-se e ouve-se que isso pode ser aumentado em breve. Então, na medida que você antecipa esses assuntos, você começa a ter eficiência estrutural, eficiência tributária e eficiência operacional. Então, todos esses são sintomas que, por algum motivo, eles chegam aos produtores e aí starta esse processo. Olha, está na hora da gente se reorganizar. Então, na gestão desse negócio, seja um produtor de cana ou seja um grupo que é sucroenergético desde a produção agrícola, inclusive a industrial. Então, esses são fatores importantes que cada um deve analisar e poder estudar a sua situação de forma adequada, se preparando para dar continuidade nisso de uma forma mais harmônica. Quando a gente associa esses fatos, né, está ligado a tributo, está ligado ao modelo de negócio,
como o Eduardo está colocando, e associa o conflito, né, que é a parte mais emocional da família, geralmente a gente começa a perceber que as gerações seguintes, estando ou não ainda no negócio, as gerações seguintes começam a tentar sensibilizar, né, o empreendedor, o fundador, a promover determinadas mudanças, né? E geralmente você tem uma resistência, né? Isso são ideias diferentes, né? Então, isso é um sintoma importante que a gente precisa identificar, né? E geralmente essas gerações seguintes também são aquelas que, quando estão principalmente no negócio, começam a buscar mais tecnologia, começam a buscar inovação. Então, quando a gente nota que o ambiente tem esse tipo de movimento, né, a gente brinca, né? Começa a ferver, né, a panela, é a hora de sentar de fato para começar a olhar para essas questões que são tributárias, societárias, olhar para as questões dos conflitos familiares, para essa troca de gerações, como é que isso deve ser feito, né? E um dos temas que a gente mais debate nesse processo sucessório, o melhor momento para se fazer essa sucessão, seja ela patrimonial, ou seja a sucessão de fato na gestão, é quando está todo mundo junto ainda, né? Quando o empreendedor, o fundador está com os seus filhos, os filhos estão com os pais, né, para promover essa mudança juntos. Senão o que acontece? Né, com o passar do tempo, né, essa pressão ela só evolui e no caso de um falecimento lá na frente de um empreendedor ou de um fundador, essa mudança vai ter que ser feita aí de uma forma um pouco mais amarga, drástica, né? Com um remédio mais amargo. Porque eu cito exemplos de como você reorganiza sob o ponto de vista patrimonial. Mas, sob o ponto de vista de gestão, é uma outra coisa, que eu posso ser o proprietário, ter direito aos frutos, direitos políticos, mas a gestão do negócio envolve outros elementos, né? Principalmente quando tem uma pluralidade de pessoas que participam disso. Então, o poder de direção, o poder de decisão, posicionamento estratégico em relação àquele negócio. Então, são temas que gestão de um lado, organização patrimonial familiar de outro, né? E dentro de um objetivo estratégico único. Então, muitas vezes, a pessoa pode ser a pessoa física o herdeiro, mas às vezes ele não quer ser o gestor, enquanto outros gostariam de ser o gestor do negócio. Então, é a família que cresce, os negócios se expandem, e essa é uma forma de se adaptar e se posicionar para aquele negócio que ele tenha continuidade, né? Uma coisa que a gente sempre fala é que a família cresce exponencialmente, né? E o negócio não. Então, se a gente vai falando de sintomas, esse também pode ser um sintoma, né, dependendo do grau de evolução já dessas questões de um empreendimento familiar. Então, eu tenho a família crescendo, todo mundo querendo vir para dentro do negócio, ou uma boa parte dessa família querendo vir para dentro do negócio. Então, isso vai ser um problema no futuro, né? A gente lida diariamente com essas organizações em que você tem a geração seguinte batendo na porta, principalmente segunda até terceira geração. Parte da terceira e da quarta já começam a se desconectar um pouquinho do negócio da família, se a família não cuidar em tempo, né, dessa lição de casa. Tá? Fábio, esse processo é tão complexo que se observa, em algumas situações, tem herdeiros que não querem participar do negócio, mas eles cobram aqueles que estão gerenciando porque estão cuidando do patrimônio dele. Isso. Então, na medida que eu recebi a minha parte de um negócio familiar, né, aqueles que estão na gestão, eles estão fazendo as melhores decisões, porque se esse negócio der prejuízo, eu acabo perdendo no final. Sim. Então, mas esse negócio... Então, além disso, fica uma responsabilidade muito grande em cima disso. Porque quando você sucede e distribui essa responsabilidade para as gerações seguintes, né, além da continuidade do negócio, é necessário que isso dê frutos para quem, principalmente para quem está fora daquela gestão. Então, são definições importantíssimas. Por isso que a gente identifica muito hoje gestão profissional, né? Muitos de herdeiros passam por uma situação de conselho e deixam uma gestão profissionalizada para evitar que a responsabilidade seja atribuída aí, especificamente em um ou outro que participa diretamente do negócio. Então, são modelos de gestão que o mercado mostra e os prós e contras para que cada família se posicione, né? E identifique o melhor caminho para que eles possam conduzir o seu negócio familiar, né? Quando a gente fala de empreendimento familiar, a gente está falando em longevidade, né? Uma família cria um empreendimento para que tenha longevidade, para que se perpetue na família, né? Então, eu sempre digo que a lição de casa tem que ser desenvolvida, né? Se a família vai perpetuar de fato o negócio na família, ou um dia vai realizar esse negócio,
o caminho aqui de A para B é o mesmo, né? Que é preparar o negócio de uma forma profissional, como o Eduardo está colocando. E a gente sempre alerta, quando a gente fala de profissionalização, né? E aí está aí talvez um dos sintomas também que a gente tem que observar, né? Quando o sucessor, o herdeiro que se coloca como sucessor, não está preparado para conduzir aquela função dele dentro da organização, e os resultados não chegam, o conflito aumenta, então isso é um grande sintoma que a gente tem que observar, né? Então a gente tem que olhar essa questão da capacitação também como um elemento fundamental. Quando a gente fala em profissionalização, principalmente hoje em dia, a gente não está falando da família sair do negócio, é a família se preparar para conduzir o negócio, a família se desenvolver para que esse negócio tenha longevidade, né? A gente bate muito na tecla da capacitação hoje em dia também, para esse herdeiro, seja ele no futuro um sucessor, que vai para o negócio, ou um herdeiro que, como o Eduardo está colocando, está fora do negócio, mas ele tem que entender o que está acontecendo no dia a dia. Exato. Ele tem que saber se aquele outro primo ou irmão que está conduzindo o negócio na gestão está entregando o melhor resultado. Então eu tenho que preparar tanto esse que vai ficar fora, quanto esse que está dentro do negócio, conduzindo o dia a dia da operação. E no mercado que oscila muito, que tem muitas variáveis, o mínimo de conhecimento daquele negócio é importante, porque senão o conflito surge naturalmente, porque como você vai questionar se aquele está sendo o melhor resultado, se os frutos que estão vindo daquele negócio, ou uma situação pior, né, que começa a gerar prejuízo, se foi por conta de uma decisão ou se é por conta de fatores externos, né? Então, a importância quando se divide essa gestão e passa para gerações seguintes, é um campo muito fértil para gerar conflitos por conta de todos esses temas, né? Então, mesmo preparado societariamente, tributariamente, a blindagem patrimonial, cada um com suas propriedades, seja na pessoa física, seja em pessoas jurídicas, que são holdings patrimoniais específicas para isso, né? Depois a gente fala um pouco mais desse assunto, mas são temas que precisam estar, primeiramente, todos eles estruturados, né? Os acionistas muito bem acordados e a gestão muito bem preparada, com um plano estratégico definido, para a coisa poder caminhar com um pouco de tranquilidade, né? Veja como, quando a gente fala aqui, parece até simples, né? Mas talvez seja uma das questões mais complexas que a gente tem que lidar no dia a dia com as empresas familiares ou com as famílias empresárias, né? É essa questão da sensibilização. Porque a gente falando parece que é uma coisa natural, mas não é natural quando a gente fala de família. Até a família chegar nessa visão sensível de que tem que começar a trabalhar tudo isso, é uma jornada muito longa, né? Porque as famílias estão envolvidas no dia a dia, né? E a gente tem uma cultura, quando eu falo de ter uma cultura, acho que a empresa brasileira, o agronegócio brasileiro, é até coisa do latino mesmo, a gente tem uma cultura de fazer essa transição meio que natural, né? Porque o pai fundou o negócio, é claro que tem que ficar para o filho, né? Então, sensibilizar para fazer toda essa lição de casa não é uma coisa simples. Por isso que é importante esse tipo de debate, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, para cada vez mais levar para esse público, né, esses elementos de sensibilização, para que essas famílias realmente se movam, né, para fazer a mudança. Então é isso, pessoal. A gente percebeu que planejamento é essencial para evitar os atritos familiares e fazer com que o negócio prospere de uma maneira muito mais efetiva. Não perca no próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre planejamento sucessório. Se você gostou do vídeo, dá um like. Não esqueça de deixar seus comentários a respeito do tema. E até semana que vem.